Hoje, segunda-feira da segunda semana da Páscoa. Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo desta segunda-feira da semana da Páscoa é o Salmo 2, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz: Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente, ele então em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhe diz: Fui eu mesmo que escolhi o meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei. Este Salmo 2 é um salmo real messiânico. Isto é, era um salmo que o povo de Deus rezava na perspectiva da realeza messiânica. O que significa isso? Os reis de Israel eram ungidos. O que é ser Messias? É aquele sobre o qual repousa a unção. Então os reis de Israel eram ungidos para que pudessem ser instrumento para governar não a partir de si mesmo, mas a partir de Deus e para servir ao povo. E para levar este povo para Deus. Então por isso que de uma certa forma podemos dizer que os reis eram Messias, eram consagrados, ungidos e enviados para exercer essa missão. Nós sabemos que esses reis, na maioria das vezes, não conseguiram cumprir, nem de perto, os chamados e a vocação deles. Mas existia um rei de forma especial, o grande rei de Israel, que é Davi, que Deus ungiu e escolheu, e fez uma promessa por meio do profeta Natã, que um descendente dele reinaria eternamente. E esta era a esperança messiânica do povo de Israel. Jesus é o verdadeiro Messias, aquele sobre o qual o Espírito Santo repousa sobre ele. Ele é o ungido do Espírito Santo, ele tem a plenitude da unção. E ele vai vencer o inimigo, ele será o novo Davi. Uma característica muito clara do rei Davi é que em todas as batalhas, Davi sempre venceu. E Jesus é o verdadeiro Davi, o Davi em plenitude. Porque ele vai vencer os grandes inimigos do povo de Deus, o pecado, a morte e o demônio. Que no dia de hoje, renovemos a nossa decisão de seguir a Jesus e com ele enfrentemos todos os desafios, problemas e dificuldades, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 2 que diz: Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente, ele então em sua ira os ameaça, e em seu furor os faz tremer quando lhe diz: Fui eu mesmo que escolhi o meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Amém.